Figuras da Democracia inicia hoje uma série de 6 programas sobre o aparelho repressivo construído pela ditadura de 1964 no Brasil. Abrindo essa série de 6 programas, eu tenho o prazer de receber o diretor e o produtor da série documental de 5 episódios, de cerca de 1 hora cada, intitulada Em Busca de Anselmo, que foi exibida pela HBO. Carlos Alberto Júnior, seja muito bem-vindo. Carlos Alberto, diretor da série, e Camilo Cavalcante, o produtor. Sejam muito bem-vindos, Camilo, seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer recebê-los nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Obrigado, Marco. O prazer é nosso. Muito obrigado por receber a gente. É uma alegria estar aqui com você. Bem, primeiro um registro que eu não poderia deixar de fazer, né? A série é muito mais do que uma biografia sobre um documentário sobre a figura do Cabo Anselmo, né? A série retrata, evidentemente, a partir de Anselmo, o que foi essa estrutura construída pelo Estado brasileiro de repressão aos adversários do regime. Feito isso, feito esse registro e a recomendação, especialmente aos mais jovens, de que vejam, de que assistam a série, Anselmo dá várias versões. Na verdade, Anselmo e militantes da VPR, militantes ativistas atuantes do golpe de 64, agentes da polícia, dão várias versões sobre quando Anselmo teria se tornado um cachorro. Volto a usar a expressão e te pediria, Carlos, que traduzisse essa expressão. Quando Anselmo se torna um cachorro? Já em 64, no episódio da sua fuga da prisão, no Alto da Boa Vista, imediatamente antes da sua ida a Cuba, no decorrer dos anos em que ele faz treinamento guerrilheiro em Cuba, quando do seu retorno, no final dos anos 70, em que momento, na tua opinião, acontece isso e qual o valor histórico, jornalístico, em termos de memória histórica dessa informação? E, junto a essa pergunta, uma segunda, já que você acaba de dizer isso, né? Anselmo dá diferentes versões em relação ao fato de ter sido ou não torturado. Então, eu gostaria que você comentasse essas duas questões que aparecem com versões diferenciadas no decorrer das diversas falas, inclusive do seu próprio depoimento no decorrer da série e em outras entrevistas e reportagens. Por favor, Carlos. O termo cachorro é um termo usado pela repressão e significa aquela pessoa que era militante de esquerda, que lutava contra a ditadura e, por alguma razão, em algum momento, ou porque foi preso, torturado, decidiu fazer um acordo e passa a atuar como informante ou como agente infiltrado, um colaborador da ditadura, né? Então, o Anselmo e tantos outros são considerados cachorros, né? E aí, cachorro naquela ideia de um servil, né? Um cara que está ali à disposição, que não importa o que você faça com ele, ele sempre vai ser fiel a você. Então, tem esse tom. Então, eu acho que essa expressão, inclusive, ela não... Desculpe Sim. Interromper, inclusive a cena que abre o 5º episódio dele rodeado de cachorros não é por acaso. Pois é.
Então, spoiler aí, né? Então, mas eu acho que essa expressão cachorro, ela não se aplicaria, por exemplo, se ele já fosse um infiltrado em 64, porque a ditadura tinha acabado de começar e ainda não havia os órgãos repressivos, essas coisas funcionando. O que não significa que ele não fosse colaborador. Agora, nem os companheiros, os ex-companheiros de Marinha, estão de acordo. Inclusive, os marinheiros, os ex-marinheiros, todos dizem que ele não era infiltrado em 64. Todos acreditam que ele passou para o outro lado depois que teria sido preso pelo Fleury. Mas, ora... O que estaria, então, por detrás da declaração de Cecil Borré, de que em 64 ele já colaborava com a polícia política? É uma declaração que está numa entrevista que foi dada ao Mário Magalhães, né? Não sei, impossível saber. O Cecil morreu. Inclusive, eu tentei conseguir o áudio dessa declaração dele, o Mário não localizou, a gente tem só o jornal ali com a informação, mas eu queria usar o áudio. Então, eu até perguntei para o Daniel Arão Reis, que é um historiador, que foi ex-militante também do MR8, e aparece nos 3 primeiros episódios, contextualizando várias situações. Ele falou, olha, pode ter sido uma bravata do cara, porque não tem como saber. Se não tem um documento, se não tem ninguém, todo mundo nega e tem uma única pessoa dizendo isso, é complicado, né? Não dá para acreditar na palavra de uma pessoa que tem todo o interesse em criar confusão também, né? Porque o Cecil Borré era do DOPS. Então, ele está nessa engrenagem, nessa máquina de desinformação. Por que o cara iria dizer que o Anselmo era colaborador? Podia ter dito que sim, porque ele era, ou pode ter dito sim, porque é para criar confusão. Isso aí é muito difícil a gente afirmar. A minha percepção é que você tem que ter no contexto o seguinte: o que eram os marinheiros de 64? A gente lembrar que houve a revolta da Chibata, que os caras eram chicoteados pelos oficiais da Marinha. Teve a revolta da Chibata. O que foi o movimento, aquela rebelião dos marinheiros de 64? Era um movimento legítimo de reivindicação de uma categoria por melhores condições. Eles, até é citado lá, não podiam estudar, não podiam casar, não podiam sair sem usar farda. Então havia, de fato, reivindicações legítimas. E o Anselmo acaba sendo levado para lá. Agora, se você se alista na Marinha, Exército ou Aeronáutica, quando você está ali no processo de seleção, os militares, os oficiais, eles estão de olho nas pessoas, eles sabem quem é que tem um perfil para uma coisa ou outra. Então não me surpreenderia se o Anselmo, que era um cara acima da média, com um tipo de formação diferente daquela média de marinheiros que estavam entrando na força, que ele já tivesse tido algum contato. Não que ele tenha sido recrutado para o Senimar, você vai ser lotado para o Senimar. Até pode ser, né? Mas ele pode ter sido procurado em alguns momentos por outros oficiais por conta da capacidade dele, da articulação. Ele escrevia no jornal da associação, depois ele se torna o presidente, levado pelos marinheiros. Então eu não acho improvável que ele já tenha sido cooptado ou tenha sido objeto de manipulação para ficar informando. Ele não era o único informante, né? Há relatos em livros aí de que outros marinheiros informavam ao comando da Marinha o que acontecia naquele movimento. Só que ele era um cara de destaque. Agora, eu acho que ele nunca teve convicção, nunca foi uma pessoa de esquerda, acabou sendo levado pelas diversas situações, e quando ele vai, antes dele fugir da cadeia, né? A gente viu lá que todo mundo tinha liberdade, entrava e saía. Então, essa história da fuga do Anselmo da cadeia no Alto da Boa Vista, ele foi resgatado pela Polop, não foi bem assim, né? O carro estava lá na esquina, ele conversou lá com o carcereiro, vou encontrar uma menina ali, e foi embora. Então, esse mito da fuga do Anselmo, o resgate, a história é um pouco diferente. Então, ele já não tinha convicções, e ele vaidoso, queria fazer teatro, queria escrever, ser escritor, e a vida foi levando para esse caminho. E quando ele chega a Cuba, ele viu que não era aquilo, né? Você quer viver escondido? E aí é o que o Percival de Souza fala. De um lado, era risco, perigo, clandestinidade, insegurança, medo. Do outro, você tinha um Fleury.
estava do lado do poderoso, de quem tinha dinheiro, de quem poderia oferecer a ele diversas situações. Então, acho que... Aí ele disse que foi torturado, disse que não foi torturado, ninguém confirma, o Exército nega, a Marinha nega, o DOPS nega, dizem que foi torturado, que foi preso. O próprio Carlinhos Metralha falou que não sabe se o Anselmo foi preso, foi torturado. Imagina, quem ia para o DOPS, o Percival fala, havia fila para o Pau de Arara, né, naquele momento. Então, nem quem conviveu com o Anselmo tem essa convicção, mas a minha percepção é de que ele nunca teve convicção alguma de ideologia. No fundo, ele acabou tendo porque se associou totalmente à ditadura, atuou como infiltrado, entregando os companheiros, inclusive a companheira dele, a Soledad, e ele queria se dar bem, né? Ele até fala, eu queria me afastar da morte, eu queria a vida dele, e ele fez o que foi necessário para se preservar. Então, eu não descarto que ele, em 64, já tenha sido cooptado ali pela Marinha para atuar como informante, e à medida que a vida dele foi avançando e as situações foram ficando mais perigosas, ele foi pagando, aumentando a aposta e assumindo riscos para não morrer. Ele poderia ter fugido, né? Ele poderia ter fugido. Me permitam voltar à questão financeira, não mais com a pergunta sobre quanto ele teria recebido, mas sim no seguinte sentido: a narrativa que Anselmo construiu e que foi explorada pela extrema-direita, né, foi explorada por Olavo de Carvalho, foi explorada na entrevista que ele deu a Augusto Nunes, na Jovem Pan, é de que a experiência em Cuba teria resultado numa conscientização ideológica de que aquilo ali era uma experiência fadada ao fracasso, uma experiência autoritária, né? E que atentaria contra os interesses do Estado brasileiro, os valores do cristianismo. Ele chega a falar muito sobre isso, né? E o que me parece, e Carlos, eu acho que na tua fala saiu reforçado isso, mas no decorrer de toda a série isso para mim fica muito claro, que existia, na verdade, na cabeça de Anselmo um forte pragmatismo, e esse forte pragmatismo incluía a sua sobrevivência, incluía a sua sobrevivência material, a sua sobrevivência física, a sua sobrevivência material, e simplesmente com fortes ingredientes de uma razão cínica, né, de uma falta de empatia em relação aos seus companheiros. Camilo, essa visão de um Anselmo pragmático, de um pragmatismo cínico, mais preocupado com a sua sobrevivência física, com a sua sobrevivência econômica, ela prevalece em relação a essa narrativa que a extrema-direita, apoiada na fala do próprio Anselmo, tentou construir de um Anselmo herói nacional que lutou, que impediu que o comunismo fosse vitorioso no Brasil? Olha, eu acho que pragmatismo cínico é uma boa definição. Eu diria também oportunista. Eu acho que é uma figura absolutamente oportunista. Todas as guinadas dele, para mim, nesse tempo de convivência, estudando, vendo a série, debatendo com o Carlos, para mim deixam muito claro que ele via oportunidades e ele falava, opa, aqui vou me dar bem. E ele ia, independente de que ideologia tivesse por trás disso, né? E a participação dele na série é oportunista, né? Ele não vem fazer a série por ideologia ou por qualquer outra coisa. Ele vem porque ele receberia por isso e porque ele teria sua figura exibida na HBO. Camilo, né? Então, até vale lembrar, desculpa, na igreja, quando se alistou a Marinha, ele viu um cartaz, entre para a Marinha e conheça o mundo. Ele, oba, tá para mim. Quando surgiu a oportunidade da série, ele, opa, uma série? Tá para mim. É isso, desculpa. Exato.
E ele entra né, em todas essas oportunidades, assim, vamos lembrar que na eleição para a presidência da Associação dos Marinheiros, fica claro na série que ele era a quinta opção. E ele, por uma virada interna, por como a coisa é conduzida, ele, opa, sobrou para mim, né? Tô bem, virei o João Goulart. E aí, preso. Peraí, a Polop vai tirar ele. Opa, para onde que eu vou? Vou estudar, sabe? Vou viajar, sabe? Ele em Cuba, como está descrito na série, ele vai discursar na OLAS depois de já um ano em Cuba, e ele diz que não tem nenhuma relação com a ideologia do regime ou qualquer que seja, pelo contrário, ele diz, já discordava daquilo tudo, mas ele topa ir na OLAS e fazer um discurso. Não apenas isso, né? Ele aceita aquela armação dele, o avião chega lá da cubana, ele aceita fingir que está chegando a Cuba naquele momento, já estava lá há mais de ano. Exato. Então, assim, o oportunismo está presente na história desse personagem ao longo de décadas, né? E um oportunismo que é isso. Assim, a nossa série ela é construída num momento onde várias pessoas que a gente, né, onde ele ainda está vivo, ele mora escondido, e várias pessoas que a gente encontrou, que são entrevistadas por nós na série, que deixam muito claro que se encontrassem você, matariam ele. Né? Então, assim, qual é o interesse dele de se expor? É pela oportunidade de ganhar algum dinheiro e de ter seu ego inflado numa série. Então, esse oportunismo ele caracteriza o personagem do início ao fim. Em algum momento vazou a informação de que ele continuaria com a proteção de agentes do aparato repressivo do Estado, seja durante o período, durante os anos 80, 90 e até os dias atuais, ou realmente ele se recolheu, se escondeu? Não, nem era o caso de vazar. Você vê que a relação dele com o Carlos Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha, né? Eles continuaram juntos até a morte. Lógico, é uma relação às vezes conflituosa. Há uma foto recente, né? Há uma foto recente deles. De alguns anos, eles mantinham contato, né? Então, eu sempre gosto de lembrar a história do coronel Paulo Malhães, que foi um dos controladores da Casa da Morte de Petrópolis, que deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade lá no Rio de Janeiro, falou sobre o Rubens Paiva, contou detalhes, voltou para casa, lá na chácara que ele morava ali nos arredores do Rio de Janeiro, e um mês depois ele foi assassinado. Quer dizer, essas pessoas entram nesse estilo de vida e isso não tem saída, não tem volta. E é a lei do silêncio. E quem abre a boca morre. Então, o Anselmo, por acaso, morreu por uma doença, né? Já estava de idade, mas a glória para esse pessoal que entra nesse universo é que ninguém saiba. A maior glória de um infiltrado é ele passar décadas atuando e ninguém descobrir que ele atuava como um agente infiltrado. Nem depois da morte. Morreu, ele era um infiltrado. Acabou toda a glória dele. O sucesso para esse pessoal é passar para a eternidade como um militante de esquerda que atuava ali e ninguém saber que ele atuava entregando às outras pessoas. Então, o Anselmo falou em algum momento para a gente que ele continuava. De vez em quando aparecia alguém lá. Tem até o livro do Eduardo Reina, Cativeiro Sem Fim, em que ele resgata a história de crianças, bebês e adolescentes que foram retirados, sequestrados das famílias por militares brasileiros durante a ditadura. Ele voltou à região do Araguaia com essas pessoas adultas, entrevistou pessoas que viviam naquela região, eram crianças, são adultas ou já são bem idosos, e as pessoas relataram, está no livro do Eduardo Reina, que até hoje pessoas do Exército vão lá, pessoas do Exército que eram crianças e adolescentes quando aconteceu a guerrilha, mas que isso é passado pelo aparelho de repressão, essas pessoas continuam sendo visitadas para que não falem o que sabem, são intimidadas. Então, você imagina o Anselmo, como é que o Anselmo, tendo feito o que fez,
chega aos 81 anos e morre de doença, de velhice. Então, eu acho que a relação dele com o Carlinhos Metralha já explica, né? E acho que essa relação fica bastante clara na série, porque eles se referenciam um ao outro durante as entrevistas, várias vezes, e nenhuma delas é numa relação de amizade, né? Conviveram ao longo de décadas, tem lá uma foto muito recente dos dois juntos em uma situação particular, mas em nenhum momento eles se referenciam de uma maneira amistosa. Então, é muito claro que tem uma função ali sendo cumprida, né, nessa relação. Carlos Alberto Augusto era o cara que o vigiava, que o vigiou até a morte dele. Que eu fiz referência no início dessa nossa conversa, que, num determinado momento, tinha o seu apartamento exatamente em frente ao do Carlos Alberto Augusto. Apartamento grampeado pelo DOPS. Ele escutava todas as conversas, inclusive tinha acesso visual ao apartamento de Anselmo. Seguindo adiante, encaminhando aqui para o término dessa nossa conversa, eu teria duas questões, né? Uma, aprofundar um pouco mais, eu já dei uma deixa, né? Como é que vocês encararam? Quer dizer, vocês tinham já preparado a série? A série ficou, entre aspas, engavetada durante quanto tempo? Desde 2018. Então, foram 4 anos, né, engavetada. E o que foi? Qual a sensação de terem feito a série e terem acompanhado essas manifestações que ocorreram por parte de Olavo de Carvalho na Terça Livre, se bem que a entrevista essa Terça Livre foi em 2016, se não estiver enganado, mas de acompanhar, por exemplo, a entrevista dada pelo Anselmo ao Augusto Nunes, tendo em torno de si esse mito, essa tentativa de construção de um mito em torno de Anselmo, exatamente nesse contexto de avanço da extrema-direita bolsonarista no Brasil. A ideia de Anselmo, que viveu em Cuba, se decepcionou com o regime, viu os males causados pelo regime cubano e teria tomado a decisão de voltar ao Brasil para apoiar o Estado brasileiro, e aí se dá o contato com o Sérgio Paranhos Fleury. Camilo. Sobre a exibição da série, é importante fazer só um parênteses, um esclarecimento, que o contrato que eu fiz com a HBO é um contrato com os canais HBO para a TV paga, né? que é exatamente o formato de captação de recursos via lei do audiovisual. Então, hoje a série está totalmente disponível no streaming da HBO Max, porém, a primeira exibição ela precisa ser contratualmente num canal HBO. E os canais têm grades, e essas grades elas precisam ser obedecidas, elas precisam ser encaixadas, e tem uma série de coisas complexas que definem a elaboração de uma grade de programação. Né? A decisão de só ter sido exibida agora, a série, ela não se deu por conta da vontade de vocês, do desejo de vocês, da interferência pessoal. Não, a gente tinha um desejo ali, uma ânsia em 2018, num ano também eleitoral, e no risco que a gente corria de ter esse sujeito como presidente da República, a gente tinha um anseio de que a série pudesse minimamente reverberar algo, falar sobre ditadura, tem um depoimento do Ustra, né? A gente chacoalhar de alguma forma esse território audiovisual para que a gente pudesse colaborar de alguma maneira. Mas, assim, isso não acontecendo, eu acredito, e eu acho que o Carlos compartilha disso, que a série chega num momento perfeito também. Nesse momento, a série foi, por ironia,
exibida, o primeiro episódio foi exibido na HBO na sequência da divulgação pela Miriam Leitão dos áudios do Tribunal Militar, escancarando mais uma vez a perversidade do regime, a perversidade desses ditadores, né? Então, assim, ele deixando claro como que a gente ainda vive sob a sombra, né, dessas pessoas, dessas práticas que estão aí ocupando mais um governo militar, como o Carlos disse antes. Então, a série chega no momento perfeito assim, para a gente voltar a debater isso também no ano eleitoral. Eu acho que é mais interessante ela ser exibida agora do que se tivesse sido em 2018. Lógico, a gente terminou a série em 2018, já eram 3 anos de trabalho, né? Assim, eu sou jornalista, né? Passei a vida inteira, você escreve para a matéria sair no tempo real ou no dia seguinte. A gente entregou a série, eu queria que ela no dia seguinte começasse a ser exibida. Eu fiquei com uma ansiedade enorme esse período todo, e veio o governo Bolsonaro, essas confusões todas, e a cada momento que saía, eu lembro que foi na revista Época que fizeram uma matéria que o Anselmo tinha começado a fazer palestra num lugar em São Paulo, assim, com o pessoal de direita, e ele não podia, né? Ele não podia ficar falando e aparecendo em revista. Ele alegou que o repórter apareceu lá sem ninguém saber, que todo mundo viu a matéria depois, que ninguém foi avisado. E na entrevista que ele deu à Jovem Pan, ele mentiu, assim, do começo ao fim. Você pega, inclusive com fatos históricos, você pega ali, e até em relação ao documento dele, né, ele conta uma mentira ali, provavelmente porque ele não podia contar o que aconteceu, porque ele estava sob contrato. Enquanto a série não fosse exibida, ele não poderia falar nada, mas ele assumia esses riscos. Então, eu, corroborando aí a fala do Camilo, eu acho que é mais interessante ela estar sendo exibida agora, neste momento, e eu espero, sinceramente, que a série sirva para uma reflexão, para que a sociedade perceba a necessidade de se rediscutir a lei de anistia, a necessidade de punir os torturadores, porque a lei de anistia não foi uma lei negociada, foi uma lei imposta pela ditadura, foi o que as pessoas vítimas conseguiram naquele momento, numa tentativa ou numa esperança de que em breve conseguiriam fazer a justiça de transição da forma que deveria ter sido feita e que não aconteceu até hoje. É uma justiça de transição capenga, incompleta, mas que a série traga essas reflexões para que a gente perceba: é sim necessário punir os torturadores, é sim importante que tenhamos direito à memória e à verdade, porque enquanto a sociedade não enfrentar essa situação, nós vamos ficar nesse eterno, como diria aquele velho marxista, né? A história vai se repetir como farsa ou como tragédia. Eu tenho muito medo de que ela se repita como farsa e tragédia, que é o que a gente está vivendo agora. Então, que a série seja, de alguma forma, um legado para que as futuras e antigas gerações conheçam melhor esse período da história do Brasil, para verem o que uma ditadura é capaz de fazer com o seu próprio povo. Eu terminaria dizendo aquilo que eu disse em off antes do início, né, da gravação desse nosso diálogo. A impressão que eu tenho é que Anselmo nunca deixou de ser um agente de informação e de desinformação nos termos daquilo que Bernardo Uchinski escreveu no livro K, né, sobre o desaparecimento da sua irmã e da forma como, sempre que se aproximava de alguma pista concreta sobre o que teria acontecido com a sua irmã, telefonavam, entravam em cena novas informações que, na verdade, representavam um ato de despistar, né, de jogar para uma outra direção e criar novas expectativas em relação a se ela estaria viva ou não. Carlos, muito obrigado. A série, essa série do Trilhas da Democracia, formada por 6 episódios, continua na próxima semana, entrevistando uma historiadora que foi entrevistada e que participou da série
Em Busca de Anselmo, que é a historiadora Janaína Telles. Isso, exatamente. Em discussão, os aparatos repressivos do Estado no período ditatorial e a América Latina. Até lá.